Amém? Vamos fazer nossa confissão de fé. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o Senhor da minha vida. el Señor de mi vida. Amém? Vamos meditar hoje em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 12. Vamos a meditar en la palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos de 1 hasta el 12. O tema da mensagem é Vivendo como Mordomos do Evangelho. El tema de la mensaje es Viviendo como mordomos del Evangelio. Vamos ler em espanhol primeiro. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como sabe, nunca hemos recurrido a las adulaciones y ni las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstolos de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hermanos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Amém. Glória a Deus. Não sei se você já recebeu algo tão importante como algo que você tem que ser responsável por isso. Yo no sé si ustedes ya pudieron recibir una responsabilidad de algo muy importante. Por exemplo, no trabalho, na família, algum compromisso especial. Un ejemplo, una responsabilidad en el trabajo, como parte de una familia o una cita, un compromiso especial. Por exemplo, algo que foi lhe confiado e que você não pode fracassar naquilo que lhe foi confiado. Quiere decir, algo que te confiaron y que debes de hacer con celo. Porque se você falhar naquilo, há consequências sérias. Porque si no hace con celo, tendrá consecuencias. Por exemplo, Junivan hoje está no exército. Un ejemplo es que nuestro hermano Juniva está en el ejército. E se o comandante dele dá uma responsabilidade a ele em uma determinada posição, por exemplo, próximo à fronteira da Coreia do Norte, Es el comandante de él le encarga de una responsabilidad cerca de la frontera. ali está em jogo vida ou morte. Ele não pode falhar na posição e na responsabilidade que foi lhe confiada. Él está en una posición donde tiene riesgo de muerte, entonces por eso no debe fallar. Então, a responsabilidade que nos é confiada é algo que nos desafia. Entonces la responsabilidad que nos fue concedida es como un desafío a nosotros. E isso revela o nosso caráter e a nossa fidelidade diante daquilo que nós recebemos, como nós vamos tratar essa responsabilidade. Y como nosotros cuidaremos de esa responsabilidad revelará nuestro carácter y nuestra personalidad. Agora imagine que Deus lhe confiou algo a você, Pero ahora piense que Dios te ha confiado algo que é mais valioso do que qualquer bem material ou qualquer posição social. que es más grandioso que cualquier bien material o posición social. E o que foi que Deus nos confiou?
¿Y qué fue que Dios nos ha confiado? Não é um simples dever, algo que nós devemos fazer por obrigação, No es algo que debemos hacer por obligación, mas é uma missão de nós compartilharmos a mensagem do Evangelho que é poderosa para transformar vidas. sino que es una misión de compartir el Evangelio que es poderoso para cambiar vidas. Compartilhar o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo e o poder de Cristo. Compartir el Evangelio de Cristo, la vida de Cristo y el poder de Cristo. Porque o Evangelho é a única forma de libertar o homem das trevas. Porque el Evangelio es la única manera que tenemos para liberar el hombre de las tinieblas. Então, na introdução que eu quero dizer é que essa é a maior responsabilidade que nós temos como cristão. Entonces, en la introducción lo que quiero decir es que esa es la más gran responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Deus nos confiou a sua palavra, nos confiou o Evangelho. Dios nos ha confiado el Evangelio, Agora, o que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me confiou? pero lo que tengo yo hecho con lo que Dios me ha confiado. E Paulo, aqui no capítulo 2, ele vai falar de uma forma muito clara para a igreja sobre isso. Y Pablo, en la carta a los Tesalonicenses capítulo 2, él habla bien claramente sobre esto. Ele fala como nós devemos viver como mordomos fiéis da mensagem do Evangelho e como cristãos. Él nos habla de cómo debemos vivir como mordomos, mayordomos del Evangelio, y, transmitiendo la mensaje de Cristo. Porque Paulo mesmo, ele colocou a vida dele como exemplo para a igreja. Porque Pablo mismo puso su vida como un ejemplo a la iglesia. Ele viveu com coragem, viveu com sinceridade e amor na sua época, para que as pessoas pudessem ver e experimentar o Evangelho. Él vivió el Evangelio con valentía, sinceridad y amor en su época para que las personas pudieran experimentar el Evangelio. E hoje nós vamos aprofundar 3 pontos importantes aqui através do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Hoy vamos a hablar 3 puntos importantes en este capítulo de la carta de 1 Tesalonicenses. Como nós podemos cumprir essa responsabilidade de maneira fiel e eficaz como cristãos. De cómo podemos cumplir esa responsabilidad de manera fiel e eficaz como cristianos. Então, o primeiro ponto é como mordomos, não devemos desistir diante das dificuldades que se levantam na nossa El primer caminhada. punto es como mayordomos no debemos desistir ante las dificultades. Veja o que ele diz no versículo 1 e 2. Irmãos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muitas lutas. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 16, podemos entender o que Paulo está falando aqui. Cuando leemos el capítulo del libro de Hechos, capítulo 16, podemos entender mejor de qué habla Pablo en Quando esta ele foi situación. preso, espancado e colocado na Porque prisão, él fue encarcerado, fue azotado, lo pegaron, él fue puesto en cárcel. Paulo entendia muito bem a soberania de Deus na vida dele. Pablo podía entender bien la soberanía de Dios en su vida. E todas as situações que se levantavam, ele certamente, e podemos ver isso, ele buscava o plano de Deus dentro daquela realidade que ele estava vivendo. Y en todas las situaciones que él pasaba, él encontraba el plan de Dios adentro de la situación. Por isso que ele não perdia o alvo dele, que era testemunhar o Evangelho, e ele chegou até Tessalônica. Por eso que él no perdió su foco de compartir el Evangelio y por eso llegó hasta Tesalónica. Uma coisa que nós aprendemos aqui, que o Evangelho em si, ele não é aceito por todos. Una cosa algo que podemos aprender con esta carta es que el Evangelio no es aceptado, ni todos aceptan el Evangelio. Sempre se levantam, desde o princípio até os dias de hoje, a perseguição quando o Evangelho é anunciado. Desde el principio hasta el día de hoy hay perseguiciones cuando se anuncia el Evangelio. Nós vemos isso muito claro na própria vida do Senhor Jesus, quando ele testemunhou, pregou a palavra de Deus. Podemos ver de manera muy clara en la vida del Señor Jesucristo, cuando él predicaba el Evangelio era perseguido. Logo João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz, ele veio para os seus, mas os seus
o rejeitaram. En el capítulo del Evangelio de San Juan habla que él vino para su pueblo, pero estos lo rechazaron. O Senhor foi rejeitado, foi perseguido, foi crucificado. El Señor Jesucristo fue rechazado, perseguido y crucificado. Mas o Senhor disse algo para os discípulos em João capítulo 15, versículo 18 e 19. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el verso 17, 18 e 19. 18 y 19. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, a mim me odiou. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Olha só. Si el mundo los odia, sepan que primero que a ustedes me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Então, há uma diferença na vida do cristão. Entonces hay una diferencia en la vida de los cristianos. Porque nós não pertencemos mais ao mundo, mas pertencemos a Cristo. O mundo, ele rejeita aos discípulos de Cristo. Por el facto de que nosotros no pertenecemos al mundo, Él nos odia porque nosotros pertenecemos a Cristo. Assim foi na vida dos discípulos. Así también se pasó en la vida de los discípulos. Depois que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, os discípulos enfrentaram perseguições continuamente por causa da fé deles. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos fueron perseguidos constantemente. Alguns deles foram mortos. Algunos de ellos fueron muertos. Mas isso não parou. Nada do que se levantou contra a vida deles parou o testemunho de fé deles. Pero ni la muerte pudo parar el testimonio de fe de sus vidas. Agora, muitas vezes nós, dentro da nossa realidade, enfrentamos rejeições quando compartilhamos ou dizemos nós somos cristãos. Eu sou um cristão. Al día de hoy sigue así, ¿no? Muchas veces cuando nosotros compartimos que somos cristianos somos rechazados. Vamos enfrentar desconforto em algum meio social, com certeza. Habrá bastante desconforto en el medio social. Aqui na Coreia não muito. Acredito que não é difícil enfrentar essas coisas aqui. Aquí en Corea no creo que tanto. Porém, há países e determinados grupos religiosos que quando alguém se converte, ele pode ser morto e expulso da sua família. Pero hay países y determinados grupos religiosos que cuando un miembro se convierte, ellos son rechazados y puestos abandonados por sus familias. Quando eu conheci a Cristo, fui todo feliz compartilhar com meus familiares o que tinha acontecido comigo, né? E houve rejeição da parte de alguns. Cuando yo acepté a Cristo, yo estaba muy feliz y fui a compartir con mi familia y muchos me rechazaron. E eu não podia entender o que estava ocorrendo naquele momento. Y yo no podía entender lo que estaba pasando. Alguns disseram, você ficou louco. Uma tia disse assim para mim, você morreu para mim. Unos hablaron, estás loco. Mi tía me dijo, moriste para mí. Porque era muito religiosa ela. Porque ella era muy religiosa. E outro me disse assim, isso é só por um tempo, logo vai passar. Y otro hablará, solo se quedará un tiempo, después ya va a terminar esto, se pasa. Mas depois eu pude entender a reação deles, na verdade. Pero después de mucho, yo pude entender la reacción de ellos. Porque agora eu era testemunha de Cristo. Porque en este momento yo estaba siendo testigo de Cristo y a partir de ese momento yo soy testigo de Cristo. Então a mensagem que nós temos é a mensagem de vida para transformar vidas. Entonces la mensaje que tenemos nosotros es una mensaje de vida para cambio de vidas. Para tirar as pessoas do estado que elas estão em trevas. Para sacar las personas que están en las tinieblas. Porém, o que está agindo na vida delas é o que leva a elas a terem essa reação contra o Evangelho. Pero las tinieblas que cubren la vida de esas personas es lo que hace con que ellas tengan este rechazo por el Evangelio. É por isso que nós podemos entender aqui o que o apóstolo Paulo passou. Y por eso podemos entender de lo que habla el apóstolo Pablo. Que mesmo passando por dificuldades, ele disse que a mensagem não foi inútil alcançar aquelas pessoas ali em Tessalônica. Él dijo que aunque es común mucho sacrificio, no fue inútil que la mensaje llegó hasta los tesalónicos.
Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Então, quando nós proclamamos o evangelho, aí vem a ação do Espírito Santo para convencer as pessoas que estão ouvindo a palavra. Porque cuando predicamos el Evangelio viene la obra del Espíritu Santo para convencer a las personas, para que ellas entiendan la palabra. Essa é uma obra de fé, com Esto certeza. es Não? una obra de fe. Nós devemos crer no nosso chamado e na palavra e essa responsabilidade essa responsabilidade que foi nos dada e que nós carregamos junto conosco todos os Debemos dias. creer en la palabra y aferrarnos a la responsabilidad que Dios nos ha encargado de ser testigo de Él todos los días. Podem se levantar dificuldades, Poder llegar a las dificultades, porém não podemos parar, desistir. pero no debemos desistir. Devemos seguir proclamando o evangelho em tempo e fora de tempo, buscando as oportunidades. Debemos seguir predicando el Evangelio en toda la oportunidad que tengamos. Então, não silencie sua fé por causa da opinião de outros, Entonces no calle su fe por la opinión de otra persona. mas antes devemos ter coragem, devemos pedir coragem a Deus e vivermos como o apóstolo Paulo. Antes tenemos que pedir a Dios coraje, como ganas de vivir como el Evangelio como vivió el apóstolo Pablo. Eu lhe abençoo nessa semana, eu lhe abençoo para que essa semana você possa experimentar isso. Yo te bendigo para que en esta semana puedas experimentar esto. Ser mordomo do evangelho mesmo diante de dificuldades. Ser un mayordomo del Evangelio a uno que enfrentando dificultad. Segundo, El segundo punto, como mordomos devemos viver e pregar o evangelho com amor e verdade. como mayordomos debemos vivir y predicar el Evangelio con amor y verdad. Paulo descreve várias coisas aqui com relação ao proceder dele diante daqueles irmãos que ele alcançou para Cristo, que agora era uma igreja. Escribe muchas cosas, ¿no? Para los hermanos que estaban ahí en Tesalónica. E Paulo diz aqui, o versículo 5, nunca usamos de linguagem bajuladora, nem de pretexto ganancioso, e Deus é a nossa testemunha. Como saben, nunca hemos recorrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Paulo está dizendo que ele não, que a sua motivação era pura diante de Deus e dos homens, algo Lo que muito Pablo forte. estaba Aqui. hablando es que su motivación en predicar el Evangelio era apenas por amor a la palabra. Ele não pregava para ganhar algo em troca, seja dinheiro, fama, influência ou para se apresentar bem diante daquelas pessoas. Él no predicaba buscando adulaciones o excusas para obtener dinero o una posición o ser alabado por las personas. Ele não estava pregando por interesses pessoais, pregando a Cristo por interesses Él no predicaba pessoais. con intereses propios. E hoje é uma realidade muito triste quando nós pensamos em muitos líderes que estão diante da igreja, infelizmente. Pero hoy vivimos una realidad muy triste cuando hablamos de los líderes de la iglesia actualmente. Nós fomos chamados por Deus para experimentarmos esse amor. Nós fomos chamados por Deus, experimentamos esse amor transformador dele e fomos perdoados. Por isso, nós pregamos o evangelho. Essa é a nossa motivação verdadeira. Nosotros fuimos elegidos por Dios, experimentamos su amor, el cambio en nuestras vidas y por esa razón debemos predicar el Evangelio. Esta debe ser nuestra motivación. Queremos que as pessoas conheçam verdadeiramente o amor de Cristo. Debemos tener en nuestro corazón el deseo que todos conozcan el amor de Cristo que hemos experimentado. Que elas possam conhecer a verdade do evangelho. Que ellas puedan conocer la verdad del Evangelio. Eu fui ao Japão, não sei, há uns 2 anos atrás. Hace 2 años fui a Japón. Fui na cidade de Nagoya. Yo fui a la ciudad de Nagoya. E uma irmã, uma brasileira, me disse: pastor, você pode passar o dia na minha lanchonete? Y una brasileña dijo, pastor, ¿puede pasar un día en mi tienda? Eu disse: sim, posso. Sí, puedo. E de repente, quando cheguei lá, ela tinha uma agenda de nome de pessoas que eu deveria orar durante aquele dia. Entonces cuando llegué a su tienda, ella tenía una lista con nombres de personas que ella quería que yo orara en este día. Haviam cristãos e haviam não cristãos ali na lista. Había cristianos y no cristianos. E ela disse assim: pastor, a razão é porque aqui no Japão os pastores só oram pelas pessoas se elas devolverem, se elas
derem ofertas ou dízimos na igreja. Ella me dijo, la razón por la cual le pedí para venir acá y orar por esas personas es porque aquí en Japón los pastores solo oran por las personas si esas personas ofrendan y le da en la iglesia. Mas eu não só ouvi isso dela, ouvi de outra pessoa em outra região que eu fui também. Pero no fue solamente ella que me dijo esto. Yo me moví ahí en Japón a una otra región. Lo mismo me hablaron. Los pastores oran por las personas, se le dan ofrendas. Na verdade, a motivação daqueles líderes não era realmente o evangelho ou as vidas, mas algo em troca, não? Entonces de esto que Pablo está hablando, ¿no? Que podemos ver esto el día de hoy. Que la motivación de los líderes de ahí no era predicar el evangelio, sino que era para recibir algo por predicar el evangelio. Não, esse amor que me alcançou, transformou a minha vida, me leva a servir a outros. No era así que, porque el amor de Dios me ha alcanzado y me ha llevado a amar a otras personas, por eso yo quiero predicar el evangelio. Esto no se pasaba así. Porque a nossa maior motivação é para que as pessoas venham ao conhecimento de Cristo e saiam desse estado de trevas e Porque sejam nuestra transformadas. motivación de predicar el evangelio debe ser para que las personas puedan experimentar el amor de Cristo y ser liberado del estado de abajo de las tinieblas. Agora a Bíblia também vai falar que há falsos profetas La Biblia también va a hablar que hay falsos profetas que falam visões, coisas do coração para alcançar outras pessoas. Não é Deus falando. Las personas, la Biblia habla que habrán falsos profetas que hablan de su corazón como si Dios lo hubiera hablado, ¿no? Dios me habló así, Dios me dijo que se pase así, pero la Biblia habla que hay muchos falsos profetas que hacen así. Isso o profeta Jeremias passou a perseguição no Jeremias 23:16 por causa disso. El profeta Jeremías, el libro de Jeremías 3:23, él pasó perseguición por esto, por esa razón. Os reis chamavam Jeremias, Jeremias dizia para eles se arrependerem, porém os outros profetas diziam, não, está tudo bem, não há problema, não vai acontecer nada de mal na vida de vocês. Sabemos que antiguamente tenían los profetas, los reyes, entonces los reyes iban a los profetas para escuchar lo que Dios tenía que hablar con ellos. Los reyes llamaban a Jeremías, ¿no? Jeremías, ¿qué va a pasar? Jeremías dijo, Dios dije, repéntanse. Pero había otros profetas. Entonces viene otros profetas y hablan, no necesita hacer nada, está todo bien. Então, há pessoas que usam palavras de engano e dizem assim diz o Senhor. Hay personas que usan palabras engañosas, pero siempre hablan, así habla el Señor a ustedes. Porque a Bíblia vai falar, o próprio Senhor Jesus diz que é o bom pastor e há mercenários que usam a fé para usurpar das pessoas. Porque la propia Biblia nos habla que hay pastores y hay mercenarios. E no momento da dificuldade, esses mercenários, eles fogem. Foi o que Jesus disse em João capítulo 10. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, habla que en el momento de la dificultad, ¿qué pasa? Estos mercenarios se van. Então, como um líder, no meu caso, eu tenho que pregar um evangelho sincero e verdadeiro. É o que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Entonces, yo como líder tengo que predicar el Evangelio con sinceridad, como hizo Pablo, y transmitir el amor de Dios. Porque não estou só diante da vida de vocês, não só estou diante de vocês, mas eu estou diante de Deus. Porque mi É uma responsabilidade responsabilidad, muito grande. porque mi responsabilidad no es solamente delante de ustedes, sino es la responsabilidad que Dios me ha confiado. Na verdade, o mundo está cheio de discursos que atraem as pessoas, não? En la verdad, el mundo está lleno de palabras que atraen a las personas. Exploram as pessoas, tira das pessoas. Pero hay muchos líderes que tiran provecho, explotar. Por sus palabras bonitas, explotan a las personas. Mas, na verdade, o que Deus quer de um líder do Evangelho é que possamos viver aquilo que nós pregamos e ensinamos. Pero lo que habla la Biblia, que debemos vivir de acuerdo con lo que predicamos, que lo que habla la Biblia. Vivemos um evangelho genuíno e transmitir o amor de Cristo para as pessoas. Essa é o Nosotros que Deus como deseja. líderes debemos vivir un evangelio genuinamente, siendo un ejemplo como líderes a ustedes. E assim também é a vida de um discípulo. Y así también debe ser la vida de un discípulo. O mundo está cheio de mentira. As pessoas esperam
são pessoas de verdade que vivam em sinceridade. El mundo está lleno de mentiras. Es lo que esperan las personas en el mundo. Personas que vivan la verdad. Porque assim as pessoas podem conhecer um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque si vives la verdad, las personas sí podrán conocer un verdadero discípulo de Cristo. E aí o terceiro ponto e último, El tercer y último punto, seja um exemplo vivo do evangelho. como mayordomos sean un ejemplo vivo del Evangelio. Olha só, Paulo mostra a dificuldade que ele passou, a responsabilidade dele, e agora ele mostra aos discípulos como eles deveriam viver como um exemplo de vida através do evangelho. En la pasaje que leemos, Pablo empieza hablando de la dificultad que pasó él, explica cómo él ha predicado el Evangelio con amor y después habla cómo se debe vivir como un ejemplo vivo del Evangelio. Então ele diz: vocês são testemunhas, e Deus também, de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Olha só, versículo 10, Paulo fala isso. Ustedes son testigos, y Dios también, de cómo nos comportamos de manera santa, justa e irreprochable entre ustedes. El verso 10, Tesalonicenses 2:10. As nossas ações confirmam a nossa fé, não? Como nós vivemos a nossa fé. Nuestras acciones confirman lo que creemos, confirma nuestra fe. Não posso ter uma teologia bonita, palavras agradáveis, porém minha vida, minhas ações são totalmente diferentes daquilo que eu ensino. Não Yo posso no viver puedo assim. hablar algo y vivir otra cosa. No puedo hablar de buena teología, algo bonito, pero mi vida no condice lo que habla la Biblia. No debe ser así. O evangelho é graça El profunda de Evangelio Deus, es gracia, mas também o evangelho nos chama a responsabilidade dessa nova vida que nos foi dada. pero también el Evangelio nos llama a tener una responsabilidad con esta vida, esta nueva vida que nos ha regalado el Señor Jesucristo. Isso é a responsabilidade que nós temos para vivermos o evangelho em sinceridade e verdade nesse mundo. Esta es la responsabilidad que tenemos de vivir el Evangelio con sinceridad y verdad en este mundo. Um exemplo muito que nós conhecemos muito bem, por exemplo, a vida de Daniel na Babilônia. Un ejemplo bien básico es la vida de Daniel en Babilonia. Daniel, ele entrou na Babilônia junto com vários outros jovens. Daniel adentro de Babilonia fue aprisionado, ¿no? Cautivo con otros jóvenes. Porém, no meio daquela multidão, a Bíblia diz que somente Daniel e seus 3 amigos permaneceram fiel à vida de fé deles. En medio de esta multitud de jóvenes que fuera captivo a Babilonia, la Biblia relata que solamente Daniel y sus 3 amigos se quedaron fiel a E aí nós podemos ver Daniel capítulo 6, o versículo 26 e 27, a confissão do rei, quando ele vê que Deus o livrou, Daniel, das covas dos leões. En Daniel capítulo 6, el verso 25 y 27, no, 26 y 27, podemos ver la confesión del rey cuando después que Dios había librado Daniel de los leones. Olha o que o rei disse. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra. Ele diz: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual de todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, nem o seu domínio terá fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel do poder dos leões. Entonces el rey Dario escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: la paz les sea multiplicada. De mi parte se ha hecho un decreto por el cual en todo el dominio de mi reino los hombres teman y temblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre, y su reino no se puede destruir, y su dominio durará hasta el fin. Él salva, libra y opera señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él salvó y libró a Daniel del poder de los leones. Por causa de Daniel, o rei glorificou a Deus.
por el testimonio de Daniel, el rey llegó a glorificar a Dios. Tremendo isso, não? Eso es fuerte, ¿no? As pessoas olharem para nós e vermos que nós somos representantes, testemunhas de Deus nesse mundo é algo tremendo. Que las personas pueden experimentar a través de nuestras vidas, conocer a Dios. Y ellas pueden mirar, no, esta persona es un verdadero testigo del Evangelio. Jesus, quando ele esteve diante de Pilatos, olha o que Pilatos disse acerca de Jesus. Cuando Jesús llegó ante Pilato, ¿qué dijo él? Mesmo sendo acusado injustamente, Jesus permaneceu irrepreensível e Pilatos decretou, não vejo culpa alguma nele. En el Evangelio de San Juan 18:38 habla, Jesús ante Pilato, incluso siendo acusado injustamente, Jesús permaneció irreprochable y Pilato declaró, no veo en él culpa alguna. Nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras, não? Nuestro testimonio vale más que mil palabras. Se nós falamos que somos cristãos, mas as nossas atitudes não condizem com isso, nós devemos nos colocar diante de Deus em sinceridade e verdade e buscar vivermos de acordo ao que a palavra nos ensina. Si hablamos de Jesús, pero no vivimos de manera incoherente, ¿qué debemos hacer? Ponernos delante del Señor y Nos arrependemos, buscamos arrepentirnos y buscar a Dios para viver de acordo à sua palavra, para que vivamos de acuerdo con su palabra, para que outros possam serem atraídos ao Senhor através das nossas vidas. para que a las personas puedan ser atraídas al Evangelio a través de nuestras vidas. Então, que o nosso testemunho possa falar mais do que palavras, Que nuestro testimonio hable más que palabras. e que as pessoas olharem para nós possam ver que verdadeiramente nós seguimos a Cristo nesta geração. Que las personas al ver a nosotros nuestra actitud puedan experimentar y reconocer que servimos al Señor Jesucristo. E que isso comece dentro do nosso lar, às vezes é Y que difícil, esto puede empezar adentro de nuestro hogar, com os nossos filhos, con com os nuestros nossos hijos, esposo, con esposa. nuestras parejas. Nossa conclusão, Conclusión, Deus nos confiou a mensagem do Evangelho. Dios nos ha confiado la mensaje del Evangelio. Ele nos confiou, Ele nos deu essa nova vida como filhos de Deus, não? Él nos dio una nueva vida como hijo de Dios. Essa é uma grande responsabilidade que Esa es nós una temos gran hoje. responsabilidad. Nós somos mordomos do Evangelho. Somos mayordomos del Evangelio. E precisamos permanecer fiéis mesmo quando há oposição. Y necesitamos permanecer firmes incluso cuando enfrentemos oposición. Quando todos estão indo para a direita, estão indo para a esquerda, eu vou para a direita. Cuando todos, Ou eu permaneço seguindo em frente. cuando todos se volteen a la izquierda, que yo siga caminando adelante. Que eu não desvie a minha responsabilidade diante das dificuldades. Que yo no negligencie mi responsabilidad delante de las dificultades. Já pensou, Junivan está aí na fronteira, porque o rifle está pesado, ele disse, não, eu vou sair daqui dessa posição e abandona a posição dele. Imagínate que el hermano Junior está ahí delante de la frontera y tiene una arma, ¿no? Está pesado y, ay, está muy pesado, voy a poner esta arma aquí y me voy porque estoy cansado. Coloca a vida dele em risco e de toda a nação, vamos dizer assim, não? Él está poniendo su vida en riesgo y también la vida de otras personas. Assim o Evangelho, o que nos foi confiado, se eu deixo escapar por um tempo, minha vida está em risco e a vida das pessoas que estão ao meu redor estão em risco Y também. de la misma manera es el Evangelio. Si yo dejo escapar el Evangelio por un tiempo, mi vida está en riesgo y la vida de otras personas también. E aí eu tenho que compartilhar o Evangelho, nós aprendemos com amor e pureza de coração, foi o que Paulo disse. Y también aprendimos que debemos compartir el Evangelio con amor y pureza de corazón. Nós devemos viver uma vida coerente com o Evangelho, com a mensagem que nós carregamos. Debemos vivir una vida coherente con el Evangelio. Então, a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje, como Y la cristãos? pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida hoy? Será que estamos vivendo o Evangelho como em cima do muro ou verdadeiramente colocando toda a nossa vida no Evangelho? ¿Será que estamos viviendo el Evangelio por la mitad o estamos viviendo el Evangelio por completo en nuestra vida? Será que eu estou vivendo uma vida sincera realmente diante de Deus como cristão? ¿Será que estoy viviendo una vida de sinceridad delante del Señor como cristiano? Será que a minha vida reflete o Evangelho ¿Será verdadeiramente? que mi vida refleja el Evangelio? Então,
O evangelho não é somente para ser pregado, mas é para ser vivido. El Evangelio no es solamente para ser predicado, sino que también debemos vivir el Evangelio. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não é isso. No estoy hablando de perfección, Mas o evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. pero que el Evangelio es poder de Dios para cambiar nuestras E vidas. quando nós experimentamos isso, nos desafiamos continuamente a vivermos esse evangelho. Y cuando experimentamos eso, desafiámonos continuamente para que vivamos el Evangelio. E assim podemos viver como testemunhas. Y así debemos vivir como testigos. Vamos orar. Oremos. Pai, nós te damos graças, Padre, te agradecemos porque o Senhor nos confiou o evangelho. porque el Señor nos ha confiado el Evangelio. E esse é o maior tesouro que nós carregamos em nossa vida hoje. Es Senhor. el más gran tesoro que tenemos en nuestras vidas. Porque nós experimentamos o poder do evangelho que tem transformado as nossas vidas. Porque experimentamos el poder del Evangelio que tiene cambiado nuestras vidas. Nos ajude a sermos mordomos fiéis, carregando o evangelho como missão nesse mundo. Ayuda a que seamos como mayordomos fieles, llevando el Evangelio como una misión a este mundo. Nos dê coragem de compartilhar a tua palavra, Senhor. Danos valentía para que podamos compartir su palabra, Señor. E que possamos ter um coração sincero e não egoísta, Y que tengamos un corazón sincero y no egoísta, para podermos refletir a santidade da tua palavra nesse mundo, Senhor. para que podamos reflejar la santidad de tu palabra en este mundo. Senhor, nos ajude a sermos luz e sal nessa terra. Ayúdanos, Señor, a que seamos luz y sal en esta tierra. Porque há muitas pessoas sofrendo, Senhor. Porque hay muchas personas sufriendo. E o Senhor nos chamou como suas testemunhas. El Señor nos ha llamado como testigos. Por isso nós oramos para que nessa semana, Pai, Por eso oramos, Señor, para que en esta semana nós possamos ter a oportunidade de proclamarmos a tua palavra. podamos tener la oportunidad de proclamar su palabra. Possamos ter a oportunidade de demonstrarmos o verdadeiro amor de Cristo. Que tengamos la oportunidad de demostrar el amor de Cristo. E que possamos ser encorajados a cada dia através do poder da tua palavra e a ação do teu Espírito Santo. Y que podamos ser encorajados a través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo. Aviva nossas almas, Senhor. Aviva nuestras almas, Señor. Aviva os nossos pensamentos, Senhor. Aviva nuestros pensamientos, E Señor. nos guia através do teu poder, ó Deus. Y guíanos a través de tu poder, oh Dios. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. En el Amém. nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amém.